E quando o Senhor ele nos sopra um fôlego, juntamente com o fôlego de vida qual o Senhor nos dá, Ele nos dá esse Espírito. E Jesus, quando Ele morre, Ele não fala, eu irei subir, irei enviar o Consolador. Ele fala, eu irei e vos deixarei o Consolador. Jesus ele estava explicando para nós, homens, que Ele não tiraria o Espírito ao qual nós já tínhamos, que é o Espírito Santo. E quando eu parei lendo a minha Bíblia, que eu comecei a interpretar isso, falei, Senhor, por muitas das vezes, uma falta de interpretação na palavra, a gente se perde muito. Só que ali o Espírito Santo já havia com a humanidade. E quando Jesus ele sobe, o Espírito era dele. Ele partindo, ele poderia ter levado o Espírito dele. Mas não, ele avisa a igreja, eu subirei e vos deixarei o Consolador. Então ele não retirou de nós esse Espírito. Ainda sabendo que o povo era pecaminoso, tudo que havia acontecido, a crucificação dele, a condenação injusta, Ele ainda nos permitiu continuar com esse Espírito. E hoje, quando eu saí de casa, eu já vim palestrando com Deus a respeito do que eu falaria, porque tinha muita coisa que eu queria falar, e eu falei, Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja? E Deus ele continuou colocando no meu coração a vida dele e Jesus e a volta de Jesus. E eu fiquei, Senhor, mas o que eu vou falar a respeito de Jesus? E eu comecei a pensar nessa passagem, porque por incrível que pareça, teve duas passagens que eu gravei assim que eu entrei na igreja. Foi João 15:12 e foi João 3:16. E quando eu vim para cá, eu vim com essa passagem na cabeça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito. E eu fiquei, Senhor, qual era o propósito do Senhor ter um filho se o Senhor era Deus? E qual era o propósito do Senhor dar o teu Filho para que ele morresse e sofresse pela humanidade, para que a humanidade viesse crer no Senhor, se o Senhor poderia fazer a humanidade crer sem que ninguém sofresse? E com isso eu comecei a imaginar a frase que eu cresci ouvindo: quem tem um filho não tem nenhum. Porque quem tem um filho, se perde aquele filho, ele não tem mais nada. E eu ouvia pessoas falarem, vó, bisavó, tios de pessoas que eu conheço, todo mundo falando, não, fulano pode operar com um filho só. Porque se perde esse filho, não tem outro. E eu ouvia alguns médicos falando, não, a gente não opera quem tem um filho só. Só se a pessoa tiver chegado ao ponto de quase morrer e não tiver opção, essa pessoa é operada. E com isso eu comecei a palestrar com Deus a respeito de ter um filho só e entregar o único filho que tem. O Senhor ele não enviou Jesus à terra, Ele não botou Jesus aqui no propósito de nós vermos que o filho dele morreu. Ele botou no propósito de nós entendermos que Ele havia tido um filho só e Ele entregou esse filho. E se qualquer pessoa te pedir um filho, você não dá. Você não entrega. Quem ama o teu filho não entrega. Se alguém chegar para você, eu tenho 4. Turminha pequena, mas tenho 4. Mas se alguém chegar para mim e falar, eu vou levar um dos 4, vai arrumar uma briga porque não vai levar. E por várias vezes a pessoa já me perguntou, mas você teria coragem de entregar? Eu falo, não. Mas nem que fosse para a salvação da humanidade, não. O filho é meu. Só que Deus ele não teve esse pensamento egoísta. Deus ele estava mostrando para a gente, não somente que o filho dele sofreria como um homem, mas que ele também sofreria de ver o único filho dele passar por aquilo tudo, ainda que retornasse para ele. Ninguém quer ver um filho teu no hospital, aberto em uma mesa de cirurgia, quase morrendo, para que um médico venha ter fé de que Deus existe. Porque aí o teu filho ele morre. Aí o médico vem correndo e bota adrenalina e dá choque. Aí aquele médico começa a crer que Deus existe porque o teu filho morreu e ressuscitou. Mas ninguém quer ver o filho morrer e ressuscitar. E é a posição em que Deus ele se colocou. Ele nos amou de tanta maneira que Ele não deu o filho dele para morrer. Ele deu o filho dele. De repente você pensa, nossa, eu amo demais o meu filho e eu tenho que dar o meu filho. Pode não ser para morrer. Mas aí você logo fala, não, eu não vou dar o meu filho. Pode ser pela minha família inteira, eu não vou dar o
gente tira o lado de que foi para morrer e pensa só na parte de entregar o filho. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele vem falando aqui na palavra dele, para que nós fôssemos salvos. Então ele sabia que ele estava entregando o filho dele, não era simplesmente para morrer naquela cruz, porque ele poderia ter pego outra pessoa, ele poderia ter pego um dos discípulos. Olha só, você vai morrer, o véu vai rasgar, a terra vai estremecer, os sepulcros vão se abrir e a terra vai crer. Mas a prova de amor dele não foi Jesus ter morrido, foi ele ter entregue Jesus. Porque ele deu o filho dele. E às vezes nós nos apegamos tanto na cena em que a gente imagina Jesus na cruz, e a gente não para comparar o coração de um pai e de uma mãe, como que fica com a perda de um filho. Então a gente não para poder pensar na imagem de Deus, olhando a humanidade tão ingrata, enquanto o filho dele estava sendo levado. Aí de repente você para e pensa, mas Deus ele poderia ter colocado mais quantos filhos ele quisesse, ele poderia ter tido muito mais. Eu quero que você entenda que Deus ele teve um para te provar que ele deu esse um. Porque se ele tivesse tido mais, você poderia ter tido a desculpa, não, mas Deus ele tinha mais 2 filhos homens ou mais 3 filhas mulheres. Não, ele já teve um no propósito de te mostrar que ele te amou tanto, que ele deu o único que ele teve. Ele deu o único que estava com ele quando ele planejou a tua vida, quando ele planejou o teu fôlego. Ele deu o único que já estava com ele quando ele resolveu moldar a terra e fazer uma humanidade nela. Porque Jesus já estava com ele. O plano do Senhor de ter somente Jesus já era nos mostrar que o amor dele era tanto que ele daria o único que ele fez. E ele tinha poder sim para botar qualquer outra pessoa na cruz, para poder mostrar, mas nós não temos poder, a nossa mente é limitada. Então para nós entendermos como seria doloroso para Deus, ele deu o único. Para nós entendermos que quem é pai, quem é mãe e ama o teu filho, para entregar o teu filho não entrega. Não entrega. A gente tem o costume de deixar o filho ir dormir na casa do tio. Mas a gente levanta na madrugada e vê que a cama está vazia, dá aquela dorzinha no peito de ver que a cama está vazia. Ah, vai passar um tempo com teu padrinho, vai passar um tempo com a tua avó, vai passar um tempo com teu tio. Vai ficar 2 dias fora, mas o nosso coração fica apertado em 2 dias. Agora você imagina Deus ele pegar o filho dele, fazer uma mulher gerar o espírito do filho dele, nascer aquela criança, e esse tempo todo Deus longe do teu filho, e o seu filho vir à terra e passar batalhas e passar lutas como um homem, e ele ali observando o teu filho de longe, vendo aquela criança cair, porque toda criança cai, vendo aquela criança ficar doente, porque veio como uma criança normal e ficou doente, vendo aquela criança se perdendo, vendo aquela criança chorando, tendo pesadelo como qualquer ser humano. Então você imagina para Deus, Deus estando distante, vendo Jesus crescer distante dele. O filho que outrora estava do lado dele, planejando a humanidade com ele. Aí Jesus ele cresce e vem cumprir o propósito dele, que era ser entregue naquela cruz. E você imagina Deus falando, olha, tanto tempo para criar essa humanidade, soprei neles o meu fôlego, coloquei lá tudo bonitinho, permiti que o homem vivesse as suas escolhas, não influenciei para que eles escolhessem o que eles queriam viver. Fiz um parceiro para a mulher, fiz uma parceira para o homem. Juntei tudo bonitinho. Permiti que a felicidade chegasse. Aí a humanidade para no ponto de crucificar o meu filho. Tudo que Deus ele fez, que fomos nós,
Parou no ponto de ser tão ingrato ao ponto de crucificar o filho dele. E aí entra o propósito do coração de Deus. Fazer você se entender que ele se afastou do filho dele para que você se achegasse e tivesse salvação. Deus, ele poderia ter falado a famosa frase que a gente muito fala, que se exploda, não quero nem saber. Mas não. Deus, ele olhou e falou, tem que haver salvação. E essa salvação vai ser através do meu único filho. E a palavra é bem clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que quando você pensar nesse Filho unigênito, não pensa simplesmente no Filho de Deus, que Deus ficou elaborando como que ele nos salvaria e levaria de volta para ele, não. Pensa no sofrimento que Deus ele estava vivendo, de saber que o filho dele passaria por aquilo tudo. E parte da humanidade nos dias de hoje não ligaria para a sua salvação. Não estaria com a mente em Cristo o suficiente para entender que Deus deu para que nós fosse salvos. E hoje em dia o povo ele não quer entender isso. O povo de Deus, por muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, também não quer entender isso. É muita dificuldade, é muito probleminha, é muita luta, é muito trabalho, é muita guerra. Mas ninguém deixa de ser egoísta e se imagina pegando um filho teu e entregando, tendo mais de um. Imagina o Senhor, que deu um só. E Deus ele fala aqui por 2 vezes. No 15 e fala no 18. Ele entregou o filho dele para que nós venhamos a crer nele e sermos salvos. E me entristece muito ver que ainda tem pessoas dentro e fora da presença do Senhor que falam de Jesus como se fosse uma história de niná, como se fosse um conto folclórico. As pessoas não estão crendo. O único sacrifício que você tem na presença do Senhor é de matar a tua carne, de deixar de fazer o teu querer para que o querer de Deus ele cresça. Com exceção disso, Deus ele pediu somente crer no Filho dele. Deus ele fala para você somente acreditar no que aconteceu com o filho dele, no que o filho dele viveu, para que através do filho dele você seja salvo. E por muitas das vezes a gente inventa desculpa até para pisar na casa do Senhor. Nós somos falhos, nós temos pensamentos egoístas todo o tempo. Nós erramos a cada minuto. Se Deus tivesse que acabar com toda a terra agora, nem 25% dela seria salva. Porque até os que estão dentro da casa do Senhor continuam com um pensamento egoísta. Tudo é motivo para não adorar a Deus. Tudo é motivo. Os que estão fora mais ainda. Porque eu saí por isso, porque eu saí por aquilo, mas Deus nos deu várias opções de igreja. Uma não está agradando entre outra. Não precisa de sair da presença do Senhor porque a coisa não está boa. E a desculpa é essa. Saiu da presença do Senhor por isso, saiu da presença por aquilo, saiu da presença do Senhor porque errou. Quem não está doente não precisa de remédio. Quem não é aleijado não precisa de amuleto. Então se você está caído, se você está machucado, tu precisa da presença de Deus. Porque ela é para isso, ela é para te erguer, ela é para te renovar, ela é para te ajudar. Então não vem com essa de eu não vou para a casa do Senhor porque eu não estou bem. Porque quando você não está bem, você tem que estar na casa do Senhor. Quando você está bem, aí mesmo que você tem que estar na presença do Senhor. Porque você está mostrando para Ele que você está sendo grato. Porque quando você não estava bem, você veio para a casa dele e Ele te deixou bem. Agora, se tudo continuar sendo desculpa para nunca poder estar na presença do Senhor, nós nunca estaremos bem. Nunca estaremos bem. É igual o casal com muitos anos de casado.
Tudo começa a ser desculpa. Hoje a gente não sai porque a gente está assim, amanhã a gente não faz porque está assado, não vamos mexer na casa porque tem muito gasto, não vamos melhorar a vida porque está assim assado, não vamos fazer isso. Quando olha, está desgastado o relacionamento. Com Deus também é assim. Quanto mais temos desculpa, mais nos afastamos da presença do Senhor. Ah, mas e o Cristo em casa? Me mostra um que convive no Cristo em casa e que não vive nenhuma confusão. Porque para de se vigiar. Para de se policiar. A maioria das vezes nós não pecamos com medo do que dirá o nosso irmão. A maioria das vezes a gente não se explode com alguém porque tem um terceiro olhando. A maioria das vezes a gente não dá louco e sai quebrando tudo porque alguém pode falar. Então quando você fica sozinho em casa, e eu estou bem com Cristo em casa, você ultrapassa todos os limites, todas as barreiras, porque só tem você em Cristo. Então você acha que você pode errar à vontade, que você pode fazer tudo à vontade, e simplesmente acabou ali porque só está você em Cristo. Não é à toa que o Senhor ele fala que quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Sozinho não tem união. Aí eu e minha família a gente não pisa mais na igreja. Não tem união. Porque para ter união precisa de ter mais pessoas. E se você não tem como estar na presença do Senhor em meio às outras pessoas, você quer fazer o que no céu? Vai estar lotado. Isso eu tenho certeza. Então vamos acabar com a desculpa. Porque Deus ele fez uma coisa que ser humano nenhum que ama o teu filho faz. Que é entregar um filho. Muito menos sendo o único que tem. A pessoa que acaba de começar a gerar, se ela já ama aquele feto e ela perde aquele feto, ela já acusa Deus. E Deus tem acusado quem? Por ter matado o filho dele. Ah, mas ele entregou nesse propósito. Não, ele entregou no propósito de nos mostrar que ele teve a capacidade de dar teu único filho. Então vamos ficar mais ligados com o Senhor. Se Deus teve essa capacidade de dar teu único filho, nós temos sim a capacidade de sermos fiéis a Ele. De caminharmos com Ele. De vencer as barreiras. De vencer as doenças, de vencer todas as lutas e estarmos na presença dele. Eu não estou falando de você ser assíduo em todos os cultos. Eu estou falando de você ser fiel a Deus. Então vamos ser mais fiéis. Porque Deus ele tem sido fiel conosco a todo tempo. Amém?